chegamos ao quarto e penúltimo dia do Prep Experience e hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco temido por algumas pessoas, mas que até o final do dia vocês vão perceber que é mais fácil do que parece, que são os exames. Bom, eu sou o Luca, eu fui mentor do Prep Change no primeiro ciclo de 2020, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e desde então eu venho conseguindo algumas oportunidades no exterior, como aprovação na Lala, e também fui aceito com bolsa na Canada Star Secondary School, uma escola em Vancouver, no Canadá. E hoje eu vou falar para vocês tudo sobre os exames. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas o que são esses exames e por que eu tenho que mandar uma prova para uma escola? E a resposta é que esses exames, eles são a forma que você vai conseguir mostrar para as escolas o seu desempenho em diferentes áreas. E duas delas são as mais cobradas, que são o inglês e a matemática. O inglês é porque eles querem saber como que você se comporta em um ambiente em que a língua falada é o inglês. E para isso eles vão avaliar você por essa prova. Afinal, durante as suas aulas, a língua falada dos professores e dos colegas vai ser o inglês. Isso na maioria das escolas internacionais, porque independente do país, a maioria das escolas internacionais vão utilizar o inglês como língua de instrução. E também a matemática, porque eles querem saber como que você se comporta com problemas matemáticos de ensino médio e também problemas de raciocínio lógico. Mas não precisa se desesperar, porque tudo isso não é tão difícil e com bastante prática a gente consegue ir bem nesses testes. Começando pelas provas de inglês, elas vão avaliar como que é a sua proficiência na língua e quão bem você consegue falar inglês. E para isso elas vão ter alguns exercícios, alguns de múltipla escolha, alguns dissertativos e tudo isso para ver como que você se comporta nas 4 habilidades do inglês, que é o reading, writing, listening and speaking. São essas as 4 habilidades básicas e mais tarde no workshop nós ainda vamos falar sobre isso. E essas provas, como eu disse anteriormente, elas vão ver como que você se comporta em um ambiente escolar e pode ser de várias formas que elas acontecem. Às vezes uma conversa com um admission officer ou com algum professor, ou até mesmo uma redação, uma essay, que você vai tentar defender o seu ponto de vista, assim como uma redação de Enem. Então, é assim que eles avaliam mais ou menos o seu nível de inglês através das provas. Agora, as provas de matemática, elas servem para analisar como que você se comporta com exercícios de matemática de ensino médio e também problemas de raciocínio lógico. Isso porque as escolas elas querem saber como que você se desempenha nessas áreas. E não precisa se desesperar tanto, porque a matemática que é cobrada nessas provas geralmente é aquela que a gente já vê durante o nosso ensino médio. Então, se você continuar estudando, você não vai ter tanto problema se você estudar o que já é comum aqui no Brasil, mas você só tem que se atentar que às vezes o vocabulário vai mudar um pouquinho. Você precisa saber como que é esse vocabulário de matemática em inglês. E também existem algumas exceções, algumas coisas que ficam diferentes, mas isso você consegue resolver com bastante prática. Na internet tem muitos resources que são... você pode se preparar bastante antes dessas provas, então não é nada que precise se desesperar. Existem alguns tipos de teste e cada escola ela tem o seu jeito específico de avaliar o aluno. Algumas escolas elas propõem o seu próprio teste, o seu próprio exame e alguém da escola vai aplicar para você. Isso como funciona? Como nós estamos em um outro país, geralmente isso é feito através de videoconferência, seja por Skype ou Hangouts. E isso é aplicado por uma pessoa que trabalha na escola. Pode ser um admission officer ou então um professor. E tudo isso é aplicado através de forma online. Ou se você já está no país ou na cidade que você quer estudar, você pode fazer esse exame in person. Você pode ir lá na escola e fazer o exame. Mas como nós estamos tratando de alunos internacionais, é mais comum que você faça essas provas online. E geralmente vão ser provas comuns em PDF e eles vão estar te avaliando através das suas respostas, isso em tempo real, você ali respondendo. Mas também tem um outro tipo de exame que é muito comum e isso já é mais comum ainda para admissão em universidades americanas, que são os Standardized Tests, ou seria os testes padronizados. São testes que são aplicados no mundo inteiro, o mesmo tipo de teste, com o mesmo tipo de questões. Eles se diferem, é claro, as questões são um pouco diferentes, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. E um exemplo, o mais conhecido seria o SAT, que é para admissão em universidades norte-americanas, mas um outro que é muito famoso, que é mais por ensino médio, é o SSAT, ou Double SAT, que é uma prova que vai medir
inglês e matemática a nível de ensino médio, e tudo isso para admissão em escolas de ensino médio. Então não vai ser uma matemática mais avançada ou um nível de inglês mais avançado, eles vão entender que você ainda está estudando isso. E essas provas elas são aplicadas em diversas cidades do Brasil, geralmente elas são aplicadas em capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo. O SAT ele é aplicado apenas em algumas localidades, já o SAT ele é aplicado em várias capitais. Mas isso são fatores que você tem que olhar no site da escola, porque é lá que você vai encontrar informação de que tipo de teste que ela está pedindo que você faça para comprovar o seu desempenho nessas habilidades. Bom, eu tentei fazer um resumão sobre todos os tipos de exames, o que eles pedem, mas ainda temos muito para conversar. Então, hoje à noite nós teremos o nosso workshop e eu espero que vocês estejam cheios de dúvidas. E para isso, eu vou pedir para que vocês façam uma coisa. Deem uma olhada no site das escolas que vocês têm interesse em aplicar e vejam quais tipos de exame que elas estão pedindo. Então, anotem todas essas dúvidas, peguem todos os detalhes das escolas e levem para o nosso workshop. Nós vamos tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Então é isso, eu agradeço muito a equipe do Prep Change por estar me dando essa oportunidade de ajudar vocês que querem conseguir uma bolsa de estudos no exterior. Para quem quiser, eu vou estar aqui deixando as minhas redes sociais para vocês entrarem em contato, qualquer coisa. E é isso, nos vemos mais tarde.